Olá, começando aqui mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. E por que não dizer para a sua qualidade de vida? Isso através de participações fantásticas de pessoas do Brasil e fora do Brasil, que a gente traz com muito critério para falar com a gente sobre determinados assuntos. E já passando para agradecer todo mundo que nos acompanha aqui, pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. Sempre o nosso muito obrigado. E todo mundo que nos segue pelas nossas mídias sociais. Se você ainda não faz parte, vem logo, @ajacerto. Instagram, YouTube, Facebook. Gente, hoje, primeiro nós estamos trazendo um parceiro, um amigo de grande relevância, lá de Vitória do Espírito Santo, para falar com a gente e para falar de um assunto muito importante também. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa Papo Coach. Olá, Andrei. Obrigado aí pelo convite. Fico honrado, não só com o convite, mas também para a gente fazer parte desse movimento de trazer coisas boas e relevantes também para o público. Ah, legal. Paulo, fala um pouquinho da sua trajetória, o que você faz, só para o nosso público conhecer você um pouquinho também. Perfeito. Eu sou Paulo Chagas, eu sou mineiro, mas moro aqui em Vitória, Espírito Santo, desde os meus 2 anos de idade e tenho trabalhado muito na área do autoconhecimento. A gente faz parte aqui do Instituto Indesp, é o Instituto de Desenvolvimento Pessoal, que já está há 28 anos aí no mercado, com mais de 200 turmas já em programação neurolinguística formada, e eu atuo tanto com coach ontológico, também aqui como facilitador em comunicação não violenta, como psicodrama e treino em programação neurolinguística. Essas são as áreas que eu atuo para poder contribuir com a evolução humana. É bacana, né? É um pacote completo, né? Paulo, e olha só, a gente teve muito cuidado, a gente conversou antes, né? E a gente está trazendo para o nosso público esse assunto que a gente entende como muito importante, principalmente no mundo que a gente está vivendo. A gente está trazendo a comunicação não violenta. Gente, o que está tendo é o seguinte: as pessoas. Existe um livro que eu gosto muito, que é A Arte da Guerra. E a Arte da Guerra, ele fala o seguinte: que a inteligência está em. Uma guerra é feita de batalhas. Então você tem que ganhar mais batalhas do que perder, né? Então, é a lógica do negócio. Então, tem batalhas que você pode perder, você pode escolher até perder algumas batalhas. E tem batalhas que vão ser importantes, você tem que ganhar. Só que essas batalhas, quando você fala em batalha, fica parecendo que é guerrilha, guerra. Não é isso. A batalha, inclusive, é dentro da gente mesmo. A batalha contra a procrastinação, a batalha sobre uma saúde melhor, sobre o exercício físico do seu corpo e tudo isso. E o que a gente faz quando a comunicação falha? A gente usa a comunicação não violenta. O Paulo, eu gosto muito de uma coisa, é o seguinte: quando você aumenta a voz, é porque faltou argumento, né? Então eu queria já passar essa bola para você disso aí. Como que você vê essa comunicação violenta nesse mundo, nesse cenário, por exemplo, que dividiu-se a população politicamente falando, né? Então hoje ou você é direita ou esquerda e vira um auê se você fala alguma coisa ou Uhum. outra, e aí a comunicação é sempre violenta, né? Como que você vê isso? É verdade, Adri. Eu vou começar até por uma pesquisa recente, até assim, de uma neurocientista, que ela tem falado de que 10 conversas que nós temos, apenas uma atinge realmente o objetivo, sendo que as outras 9 conversas que nós tivemos, além de não atingir o objetivo, são completamente frustrantes, geram um desgaste emocional muito grande. Muitas dessas conversas a gente vai ter que voltar para se comunicar porque ela não teve o resultado adequado. Então, acho que tudo isso mostra realmente uma carência que nós temos de aprender novas formas de poder se comunicar e de se relacionar com as pessoas. E eu acho que não só acho, o que eu já percebo e aprendi com a comunicação não violenta é que existem formas da gente lidar com conflitos de uma maneira pacífica, de uma maneira que seja saudável para os relacionamentos. O grande desafio, Aldrin, que acontece é que nós, dentro do que a gente foi criado, dentro do que a gente aprendeu, ainda não conseguimos compreender outras formas sem ser por meio da violência. Então, a comunicação não violenta, muito mais do que aprender um passo a passo de como se comunicar,
eu tenho levado na minha vida muito mais como uma filosofia de vida que busca sempre trabalhar o meu autoconhecimento e resgatar uma natureza compassiva que todos nós temos. E os resultados deles são fantásticos, porque permite que a gente tenha um alto grau de profundidade nas nossas relações por uma maneira mais aplicável. Porque a grande ideia, quando o Marshall Rosenberg desenvolveu a comunicação não violenta, a ideia dele não era ficar teorizando demais, era justamente como que um processo prático e aplicável nós podemos usar nas nossas relações humanas para que a gente possa se sentir numa relação que está tendo vínculo, numa relação que está tendo empatia, numa relação que está tendo mais compaixão. Então, o que é muito comum da gente perceber hoje em dia é as pessoas às vezes não sabem como se expressar e por muitas vezes vão ficar ali engolindo sapos, né? Achando que aquilo ali pode trazer algum benefício na relação, e nós aprendemos que tudo aquilo que não é expresso se torna tóxico no nosso corpo, que a gente sente a dor de garganta, a dor de cabeça, o corpo vai inflamando e vai se intoxicando com tudo isso. Por outro lado, também, a gente tem que ter muito filtro e saber como se comunicar, porque se eu falar de qualquer jeito, ou como eu falo assim, vomitar dragões em cima do outro também não vai ser da maneira que vai ser assertiva para a minha comunicação, para o meu relacionamento com as pessoas. Então, entre esse meio termo, entre não engolir sapos e nem vomitar dragões, a comunicação não violenta propicia a gente realmente encontrar uma maneira da gente ter uma conexão com as pessoas. E aí, isso é interessante, que a gente fala de conexão num mundo que já está hiperconectado. Né? Só que essa conexão que eu estou falando é uma conexão humana. Né? Tecnologicamente, já estamos assim hiperconectados. Né? Isso aí é sem dúvida. E existe um negócio que eu gosto muito, que comunicação não é o que você fala, é como o outro entende, né? E esse que você trouxe aí, de cada 10, apenas uma é realmente comunicada, né? É importante porque é o seguinte, o que a gente vê? A gente vê o excesso de comunicações às vezes. Por exemplo, hoje o pessoal está assim, como o e-mail é um negócio que ninguém olha a todo momento, o WhatsApp sim, o e-mail não. Mas a pessoa manda o e-mail e manda o WhatsApp. Ó, eu acabei de te mandar um e-mail. É muito engraçado isso. Então, é o reforço positivo da comunicação. Só que o grande problema é o seguinte, é como você usa a comunicação. E você falou muito bem desse interiorizar, o corpo sentir o que está acontecendo. Né? E da mesma forma que o seu corpo sente, a forma que você comunica também faz o outro sentir. Né? Uma relação de homem e mulher, por exemplo, num relacionamento. E aí tem uma briga e tem aquela discussão, depois volta lá e fazem as pazes, vamos falar assim. Mas aquela pessoa que foi machucada, porque depois que a palavra sai, ela não tem mola para voltar, né? A pessoa que foi machucada, ela fica meio rancorosa com o negócio. E aí, na hora que você pergunta, não, você está com raiva? Não. Então, claro que está, né? Ela está com aquele sentimento, ela não conseguiu resolver aquilo dentro dela, porque é um processo. E uma coisa que eu gosto muito, eu brinco muito, que é o seguinte: eu vejo assim, os 10 mandamentos poderiam ser resumidos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e respeito ao próximo. Porque se você Uhum. respeita o próximo, você não adultera, você não rouba, você não mata, enfim. Mas eu acho por que Deus fez isso bem detalhado para não dar mal entendimento. Para ninguém falar assim, ah, não, é respeito ao próximo, mas eu roubei, mas ele não estava sabendo. Então não rouba, pronto, acabou. Então, para não ter dúvida, né? Então eu vejo que a sociedade, cada vez mais, ela está preocupada com o seu umbigo. Ela está preocupada em o que eu vou me beneficiar disso, como que eu vou ter isso a meu favor. E aí acaba que ela cultua um bando de pessoas que também começam a se preocupar com o próprio umbigo. Né? E isso eu venho falando dos pais. Os pais acabam ensinando isso para o filho. Tem Uhum. uma brincadeira muito legal do Turco que fala o seguinte: ele estava com o filhozinho dele na piscina, né? E ele estava na piscina e falou assim: vem, pula aqui com o papai. Aí o menino pulou e tirou a mão. O menino quase afogou, o menino custou a chegar na beiradinha. Ele virou e falou o seguinte: é para você não confiar nem em papai. Então, assim, é justamente essa comunicação violenta que a gente está trazendo numa brincadeira aqui, mas essa comunicação violenta que a gente tem visto aí. E muitas vezes a comunicação ela vai com um sorriso no rosto, mas de forma violenta.
Então, e como você pode sinalizar isso? Porque muitas vezes está no automático. Eu estou me comunicando violentamente sem nem ver isso mais. Como é que eu posso fazer essa autoavaliação para me conseguir avaliar a minha comunicação, para mim saber como que eu posso me portar, né, para Uhum. ter uma comunicação mais eficiente, mais direcionada? É muito importante esse caminho do autoconhecimento, né? Porque se a gente deixar tudo aquilo que o mundo já vem nos dizendo, são tantos estímulos de que você tem que ser competitivo, de que você tem que ser melhor do que os outros, que você tem que destacar, né? E se destacar significa ser maior do que os outros, né? Essa aí vem destaca, né? E essa ideia, se a gente sair comprando tudo que dizem para a gente vai entrar nesse piloto automático que gera muito sofrimento, angústia. A gente vai observando quantas pessoas estão deixando de ter compaixão com elas mesmas antes de ter com o outro, né? Por isso que é tão importante o autoconhecimento, porque no meio de tanto esses estímulos de que a gente deve competir cada vez mais, e isso vai gerando uma violência, o autoconhecimento é que permite a gente identificar, da gente se conhecer e perceber, falar, opa, peraí, isso daqui eu não vou comprar essa ideia de que as pessoas não são confiáveis. Né? É muito importante da gente entender, e já filósofos já falavam muito sobre isso, né? Sobre a ideia de que a gente está buscando essa salvação? Essa salvação em relação ao quê? Qual é a grande ameaça para nós como seres humanos? Nós não temos predadores mais que vão terminar, extinguir a nossa raça. Nós não temos nenhuma outra ameaça a não ser a nós mesmos. Então, este salvamento, muitas vezes, é salvar de nós mesmos. Porque hoje a gente já sabe da capacidade do ser humano, a gente vê tantas guerras que tem por aí, o que já tem de bomba nuclear já dá para mandar o mundo para o espaço. Então, assim, nós somos os únicos capazes de exterminar a nossa própria espécie. Não tem mais ninguém. Então, a comunicação não violenta, ela não é nada novo, ela só visa uma coisa, da gente lembrar e resgatar que existe dentro de nós uma natureza mais compassiva e que ela tem um grande potencial de construção. Só que essa construção parte de uma mudança de mentalidade. E realmente, né, casos como esses que a gente aprendeu, de que quantas pessoas já falaram para a gente, as pessoas não são confiáveis, não fala com desconhecido, e tudo isso fica muito enraizado em nós, né? E a gente vai alimentando essa ideia de que a gente tem que competir, sobreviver pelo espaço, e isso vai gerando um desgaste, né, muito grande em todos nós. A gente está vivenciando um contexto muito acelerado, muito atropelado, e toda essa forma da gente lidar com o mundo de hoje, nesse contexto, vem gerando cada vez mais um aumento de doenças neuronais. São doenças como crise de ansiedade, a síndrome de burnout, que cada vez mais a gente vem percebendo. Então, a aplicação da comunicação não violenta, Aldrin, ela não tem outro caminho se não for começar pelo seu próprio autoconhecimento. A ideia do que o Marshall Rosenberg traz é que eu não consigo nem ter empatia e nem honestidade, eu não consigo ter empatia nem honestidade com as pessoas se eu não tiver uma autoconexão ou uma autocompaixão comigo mesmo. Se eu não conseguir identificar quais são os meus sentimentos, o que é realmente importante para mim na relação com o outro, se eu não consigo identificar isso, eu sempre vou agir de uma maneira violenta comigo mesmo. Eu vou forçar uma empatia que ela não existe. É aquele sorriso para poder agradar, mas no fundo eu não estou sendo autêntico e não estou tendo uma honestidade. E todas essas coisas vai gerando uma complexidade, porque no nosso universo, o que a gente aprendeu, foi um mundo muito contrário do que a CNV traz, né? Esse grande presente que a comunicação não violenta está nos trazendo, e por isso que leva tempo para esse aprendizado também. Ser um dos pilares que a gente julga tão importante hoje em dia é a honestidade, né? E a honestidade é algo que as pessoas esperam de nós e é algo que nós esperamos das pessoas também. Por muitas vezes nós deixamos de ser honestos, mas porque a gente teve alguma experiência também do passado em que nos colocou numa posição de risco, numa posição vulnerável.
Então tem, né, quem tem irmão assim, eu tenho irmão, é fácil de identificar isso muito, muito rápido, né? Aquela Principalmente história, irmão mais velho, né? irmão mais velho, né? Então, se você lembrar um pouco da juventude, como é que era aquela coisa de falar, ó, se você falar pro papai que isso aconteceu, vai ter o quê? Algum castigo. E a gente cresceu vivenciando com essa ideia, Elden, de que se eu falo a verdade, eu posso cair num lugar de punição. Mas eu também aprendi que se eu mentir, a mentira também vai me colocar no lugar de punição. E eu levanto uma hipótese, uma tese, Elden, que a gente cresceu e nos tornamos um grande especialista. A gente se tornou um grande especialista que foi justamente de falar aquilo que o outro quer escutar. Por muitas vezes, quem está em nossa volta, a gente sabe exatamente o que ela está esperando escutar. E aí a gente convive também na relação com pessoas que estão esperando o quê? A opinião delas sair da nossa boca. E aí, onde é que fica a honestidade, a autenticidade ou a empatia numa relação como essa? Então, é assim, tem uma certa complexidade hoje no mundo que meio que trabalha contra essa energia que a gente pode ser mais compassivo, mais autêntico na relação com as pessoas, porque ainda é um contexto que nos coloca em um sistema de punição, em um sistema de punição. É o tal do politicamente correto, né? Você acaba falando a língua que as pessoas querem ouvir. E aí tem É. várias situações. Você tem a necessidade de aceitação, de pertencer a um grupo, e por aí vai. A gente vê isso muito nas mídias sociais, que é o seguinte: eu faço um vídeo que dá um engajamento. O que o marketing fala com a gente? Olha, faz mais vídeo daquele negócio. E aí, o que é interessante? Você tem dois lados da moeda. Você tem um lado de comunicação. Se você consegue Uhum. comunicar através daquilo, você vai inserindo outras mensagens junto com aquela comunicação e você vai atingir seu objetivo. Mas você acaba, sim, se portando, de repente, da forma que as pessoas querem ouvir. Né? E isso é muito relativo. Sim. E eu vi um negócio interessante sobre o palhaço esses dias, que é o seguinte: o palhaço ele pinta a cara dele justamente para ele se anular, para ele incorporar o personagem. Porque na hora que ele incorpora o personagem, aí nós temos, por exemplo, o Charles Chaplin, que não era um palhaço, mas agia de certa forma, né? Então, assim, é justamente aquele, ele consegue transmitir a tristeza e a alegria sem necessariamente ele estar vivendo aquilo. Muitas vezes, pelo até o próprio salário do palhaço, eu acredito que ele não seja 100% feliz, né? Mas ele está sempre trazendo alegria, sempre trazendo a felicidade. Por quê? Porque aquele é o personagem que ele está agindo. E eu falo Uhum. também o seguinte, que a gente, o pessoal chama de tipos que você tem, né? De personas, vamos falar assim. A gente tem várias personas. Você com seu pai é de um jeito, com sua mãe é de um outro, com a sua esposa é outro. E por aí vai. Para cada situação você tem um personagem seu. O que você não pode ter? É personagem com você. Você tem que ser a somatória daquilo tudo. Você tem que conhecer todos os personagens. Porque quando você se permite enganar, é o tal da mentira. A mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando verdade para você. E aí você começa a falar. E em relação à verdade também, existe um negócio muito interessante que é ponto de vista. Por exemplo, se eu estou de frente para você e desenho o número 6 para mim, para você ele é 9. Para mim ele é 6. E nós vamos ficar batendo boca ali até, e os dois têm razão. Até que eu Uhum. giro o tabuleiro onde eu escrevi o 6 e agora eu passo a defender que ele é 9. E aí você fala assim, e você passa a defender que é 6. E aí eu falo assim, pô, mas até então eu defendia que era 6, agora eu estou defendendo que é 9 e vice-versa. Por quê? São pontos de vista. E aí eu vejo como maturidade também. A partir do momento que você começa a ver as coisas, você começa a ter um entendimento diferente, maturidade em cima disso. E eu estou sabendo uma novidade violenta aí, que você está trazendo um EAD para a gente aí, né? Um ensino à distância sobre essa comunicação não violenta. Eu queria que você falasse disso e eu aproveitando também, você falou aí que você trabalha com psicodrama. Como, se você, nessa comunicação não violenta, nesse EAD, você vai ter essa inserção do psicodrama, dá uma pincelada rapidinho, o que é psicodrama também para o nosso público aqui que não conhece ainda. Ah, maravilha. Ó, então, a gente está lançando agora, né, no final aí de dezembro, já início de janeiro,
que é o curso CNV Conexão Autêntica. É justamente para você que quer aprender a se expressar de uma maneira mais qualitativa, você que é pai, que é mãe, que é líder, que entende que a chave para o seu sucesso muitas vezes é essa comunicação capaz de criar conexões com as pessoas. Então, esse curso vai ser fundamental para você entender como a ferramenta comunicação não violenta vai poder contribuir para a sua evolução, tanto pessoal quanto evolução profissional também. Só que este curso não é simplesmente isso aqui, CNV, pronto, acabou. Tem uma entrega maior mesmo dentro do que eu já tenho aprendido de comunicação, relacionamento, que vem dessa abordagem do coach ontológico, também do psicodrama, que visa contribuir cada vez mais para a gente ter uma relação muito satisfatória, ou pelo menos é mais próxima daquilo que nós desejamos. E quando a gente fala do psicodrama, Aldrin, a psicodrama, né, o Moreno, quando ele desenvolveu o psicodrama, a gente observa alguns construtos teóricos que se encaixam nas nossas vivências, na nossa relação. E uma das coisas que eu aprendi no psicodrama e se encaixa com a comunicação não violenta foi um pouco até do que você comentou, do quanto que os nossos relacionamentos têm um movimento, né? Quem eu sou diante do outro, é isso que o Moreno queria trazer muito para nós. Quando eu estou diante de fulano, como é que eu estou agindo? Então, para o Moreno, entender mais dos nossos papéis sociais, entender mais de como nós nos relacionamos com as pessoas, é o que possibilita a gente enxergar maiores oportunidades e alternativas diante dos desafios que a vida mesmo vai nos colocando. Então, o psicodrama, ela é uma abordagem terapêutica, né, que contribui para a gente poder se ver e poder se enxergar a partir da ação. Então, ao invés de ser aquela terapia que eu vou ficar sentado ali no divã, né, só falando, o Moreno ele convida nós irmos para a ação, porque é na ação que as coisas acontecem. E da mesma maneira que no psicodrama existe o palco, a vida por si só já é um palco e a gente precisa ter noção de qual é esse papel que nós estamos interpretando nas nossas relações humanas. Então, esse é o convite aí. Perfeito. E aproveitando, a gente está falando de psicodrama, e principalmente a Vitória, eu não tenho como falar de um casal que a gente ama, que é o Mário e Yara, né? Um beijo para vocês, Mário e Isso. Yara, que sempre acompanha a gente por aqui. O Mário já participou com a gente no programa aqui, foi fantástico também. E tudo isso. Paulo, uma coisa que eu não combinei com você, mas o pessoal que está vendo aqui, se falar lá, eu vi você lá no programa Papo Coach, tem um descontinho, não tem? Tem. Eu consigo um cupom de 20% de desconto, mas tem que falar, ó, assisti vocês lá no Alvin, né? Já fala do programa, tudo, que eu consigo sim um cupom de 20% de desconto para vocês aprenderem já essa abordagem da comunicação não violenta. Perfeito. Não, obrigado aí, 20%, gente. Então, não espera não, corre lá e já faz. O Paulinho, agora é o seguinte, eu sempre falo da obesidade mental aqui, que é a pessoa aprender e não colocar em prática, né? A gente vai aprendendo várias coisas, e raramente coloca em prática. Morre com a cabeça inchada, vamos falar assim, né, de conhecimento. E o que que você vai levar quando você for embora para outra vida, outro mundo? Depende aí da religiosidade, espiritualidade de cada um. O que que você vivenciou, né? O que que você se permitiu? É lógico que o aprendizado vai levar, você vai levar com você. Mas o que que você experienciou é muito mais forte, né? A experiência, ela tem emoção, tem tudo isso junto. E o próprio a comunicação não verbal, a não verbal, que é justamente com o corpo, e a não agressiva, vamos falar assim, é onde você consegue tocar realmente o outro através do amor, através do carinho, e você tem muito mais aceitabilidade, você tem muito mais poder de convencimento, ela é fantástica. E é uma coisa que você pode, por exemplo, as pessoas que estão aqui assistindo a gente, elas podem começar a praticar agora e começa a ter o benefício disso. É diferente de outras coisas. É diferente de eu ir para a academia para ficar forte, eu tenho que malhar para subir 1 centímetro de braço, né? A comunicação não ofensiva, vamos falar assim, a comunicação, ela pode ser feita a partir de agora e ela começa a ter esse benefício. Como é que você vê isso aí? Como é que você engaja nisso? Um exercício prático assim para quem já quer iniciar, já levar um aproveito assim, o que eu posso já
aplicar no meu dia a dia para notar os benefícios que a comunicação não violenta pode trazer para mim. Eu já diria que comece a fazer uma prática que é muito interessante, a carregar um caderninho, e esse caderninho será o seu caderno dos julgamentos, porque nós julgamos o tempo inteiro. E uma das formas que bloqueia a nossa comunicação com o outro é a forma como nós julgamos as pessoas e nós mesmos, né? Muitas vezes a gente cria julgamentos sobre nós mesmos. Então, essa prática eu faço muitas vezes nos meus workshops, palestras, e convido as pessoas a fazerem, que é um exercício simples. No final do dia, coloca lá quais foram os julgamentos que mais aflorou em você durante o seu dia. Por que você vai fazer isso? Porque os julgamentos são as janelas da alma humana. Eu não lido com as pessoas que eu convivo, mas com a interpretação que eu tiro delas. Então, você entender quais são os julgamentos que você cria das pessoas vai te possibilitar um autoconhecimento incrível, de você perceber que o fulano não é a maneira como eu julgo, mas sim o julgamento revela muito mais sobre quem está emitindo do que quem é a pessoa ou de quem é a situação. E aí tem uma historinha que eu gosto muito e que vale como reflexão, que diz assim, que o homem mais inteligente que eu conheço, Aldrin, é o alfaiate. Porque sempre quando eu vou nele, ele me tira uma nova medida. E quantas vezes nós estamos nos relacionando com as pessoas com uma medida antiga, com um julgamento que já não cabe mais para aquela pessoa. Então, ter este novo olhar de perceber as pessoas, de olhar para além de um julgamento, é um exercício diário que nós precisamos fazer e é um exercício de compaixão também. Então, para quem quiser já começar a iniciar, a experimentar os benefícios que a comunicação não violenta pode trazer, eu já convido para trazer essa prática aí. Bacana demais. E sobre si mesmo, né? Esse julgamento, que igual você citou aí, que as pessoas saem sobre si mesmo, e você, a cada minuto, você não é mais a mesma pessoa. Uma coisa que eu gosto muito de fortalecer é sobre planejamento. O planejamento que você fez para daqui a um ano, não tenha problema nenhum em você mudar aquilo daqui lá na frente. Porque a pessoa que planejou não é a pessoa que vai estar executando lá na frente, provavelmente. Né? Você está na evolução, na maturidade, vai ser outro. Meu amigo, quando o papo é bom, o tempo voa. Nós estamos chegando já ao finalzinho do nosso programa, né? Gratidão demais por você estar aqui com a gente, trazendo tanta informação relevante, importante. Gente, ele deu 20% de desconto para o curso dele. Ele entra lá, né? Ele vai deixar as mídias sociais dele aqui para vocês entrarem em contato e falar com ele lá e buscar esse desconto para vocês. Ó, eu garanto que o cara é bom. Pode fazer lá que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Meu amigo, deixa as suas considerações finais aí, o pessoal te acompanhar, como é que te acha? Vamos lá. Vem participar, a gente tem um grupo de WhatsApp que eu já vou compartilhando conteúdos, novidades também, né? Vou deixar aqui o número do meu WhatsApp, 027 99904 4485, e pode me seguir também nas redes sociais, @indesp, e tem o @paulochagascoach.icf. Essas são as minhas redes sociais principais aí. E pode acionar, pode falar, olha, eu vi lá no Maldrin, pode falar que eu já vou ter o maior prazer e honra aí poder contribuir também com a evolução humana. E te parabenizar, Aldrin, por esse trabalho lindo que você vem fazendo também. Eu vejo assim o esforço, né, a busca também de mostrar isso para as pessoas, que são temas muito relevantes e quanto que é importante no momento que nós estamos vivendo, da gente ter esses conteúdos, né? A gente fala que se as pessoas não estão adotando os resultados que desejam, é porque ainda não aprenderam aquilo que precisa, e vejo o quanto que o autoconhecimento ele é potencializador para as nossas possibilidades, para a gente poder realmente ter aquilo que nós almejamos, para aquilo que nós desejamos. É isso aí. Perfeito, concordo plenamente com você. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Gente, Obrigado, grande abraço. outro. E a gente chega a mais um final do programa Papo Coach. Espero que você utilize isso para mudança da sua vida, do seu lado pessoal e profissional.
né? E isso tudo depende de você. O aprendizado está aí. O que que você vai fazer com ele? Aí é problema seu. E a gente já deixa o nosso grande abraço para todo mundo que nos acompanhou aqui, pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. E se você ainda não segue a gente pelas mídias sociais, vem logo, @haja certo. E vai lá e siga o Paulo também, que tem muita coisa interessante por lá. E o programa Papo Coach fica por aqui e a gente se vê em outro programa pela internet. Um grande abraço, tchau.